O vídeo começa com Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. O rapaz aborda a moça elogiando ela e pergunta como ela está, mas a garota começa a ser rude com ele e fala que suas correntes são falsas e que ele está mal vestido. Mas o YouTube diz para a mulher que ela não precisa falar com ele daquele jeito. O YouTube pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele. Mas a garota fala que nunca daria seu Instagram para ele e diz para o rapaz não incomodá-la mais, senão ela vai ligar para a polícia. Mas Damon diz que mudou para aquela cidade há pouco tempo e só estava tentando conhecer pessoas novas. Mas a garota diz que não liga e fala que ela não tem interesse nenhum em conhecê-lo. O YouTube então fala que está apenas tentando ser amigável com ela. Em seguida, a garota novamente fala para ele que vai ligar para a polícia. O rapaz então diz que não será necessário e fala que não irá mais incomodá-la. Então o YouTube vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e logo volta querendo conversar com Damon. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele, e o rapaz responde que sim. A mulher pergunta se poderia dar uma volta no carro dele, mas Damon a questiona e fala que agora há pouco ela não queria nem passar seu Instagram para ele. Então a mulher diz que é porque quando o YouTube a abordou, ele não parecia ter dinheiro. Damon então pergunta se para ela o dinheiro é tudo. Ela fala na lata que sim. Ela então responde que sim. Ele então muda de assunto e elogia a garota dizendo que ela é muito linda. A moça então já aproveita a oportunidade e pergunta se ela poderia dar uma volta no carro de luxo do rapaz. Ele então pensa um pouco, mas logo aceita e ajuda ela a entrar no carro. Após ele ajudar a garota a entrar no carro e ele também entrar, em seguida ele pergunta o nome dela. E ela diz que seu nome é Sarah. E na hora que o rapaz ia apertar a mão dela, ela fica de olho e percebe que tem um Rolex no pulso de Damon. E logo começa a puxar assunto sobre aquele relógio que é muito caro. E após isso, o rapaz pergunta de onde a garota é. E ela fala que nasceu em Chicago. Damon então pergunta com o que a garota trabalha, e ela diz para o rapaz que trabalha em um restaurante mexicano muito bom, e se caso Damon estivesse com fome, ela poderia levá-lo até lá. O YouTube gosta da ideia, mas mesmo assim continua perguntando sobre ela. Ele pergunta aonde a moça estava indo quando ele conversou com ela. Ela fala para ele que estava indo para a casa de umas amigas e que mais tarde elas iriam sair juntos. O YouTube, após conversar com ela um pouco, fala que não gostou da atitude dela e que ela só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. Em seguida, a mulher confirma e fala que voltou pelo carro mesmo, mas parece ser alugado. Damon então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e a garota assume ser. O rapaz então fala para ela descer do carro. A moça desce achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com Nate abordando essa mulher. Ele a elogia, a garota dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a moça não dá nenhuma atenção para o rapaz e diz que ele não faz o tipo dela. O YouTube pergunta então qual o tipo dela então, mas a mulher nem responde. O rapaz insiste e fala que é novo por ali, mas a mulher continua andando sem dar nenhuma chance para o Nate. Ele então, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A moça, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pergunta o nome do YouTube e ele diz que o nome dele é Nate. A garota diz que seu nome é Brenda e o rapaz pergunta de onde ela é. E a mulher diz que nasceu ali e mora alguns quarteirões. A moça então pergunta o que o Nate estava indo fazer. Ele diz que estava procurando um restaurante para comer. Então a garota se oferece para ir com ele apresentar alguns restaurantes.
Mas Nate a questiona, falando que agora há pouco ela nem tinha dado atenção para ele e tinha dito que ele não faz o tipo dela. Ela tenta se explicar, mas o YouTube já sabia as verdadeiras intenções da garota. O YouTube diz para a garota que apenas está tentando conhecer novos lugares e fazer amizades. Então, mais uma vez, a garota se oferece para mostrar alguns lugares para o rapaz. Mas o YouTuber muda de assunto e pergunta para a garota onde ela estava indo quando ele a abordou. E a mulher fala para ele que estava indo fazer unhas. Então o Nate pergunta se ela não iria se atrasar. E a moça fala que não, que ela pode remarcar para outro dia. Nate então fala que tudo bem e ele pergunta se ela namora. E ela diz que não, que terminou seu namoro há alguns meses, pois seu namorado não tinha condição de dar para ela a vida que ela queria. Nate fica impressionado com a ganância da garota, mas continua com seu teste. Ele pergunta para ela se ela não acha que ela é gananciosa demais, mas a mulher fala que não e diz que sabe os seus valores. O YouTube então elogia a moça, dizendo que ela tem um corpo muito lindo. A mulher agradece novamente e pergunta se ela poderia dar uma volta com o Nate. O rapaz então aceita e ela entra no carro com ele. Dentro do carro, o Nate pergunta o que ela faz da vida. E ela fala que é dançarina e diz para ele que ela dança muito bem e que ele ia gostar de ver ela dançando. Nate diz que sim e o rapaz então muda de assunto e pergunta se ela conhece um restaurante bom ali, pois ela está com muita fome. A garota diz que sim, conhece bons lugares ali perto e que ela pode mostrar o caminho. Nate fala que tudo bem, mas antes deles irem, Nate pergunta para ela qual tipo de homem que ela gosta. E ela diz para ele que gosta de caras com empreendimentos que possam dar para ela a vida que ela quer. O rapaz então fala que ela demonstrou ser muito interesseira, mas a garota fala que não é. E que ela só quer alguém do mesmo nível que ela. Mas Nate fala que ela só está querendo aproveitar o que os outros têm. E fala que não vai rolar mais nada entre eles e pede para ela descer do carro. A mulher fica decepcionada e desce do carro achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O YouTuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim.
Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela vai, e fala que ela tá muito linda. Porém, a mulher não dá a mínima para ele e pergunta o que ele quer. London responde que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela responde que não pega na mão de estranhos. Ele então pergunta qual o nome dela, mas ela fala que isso não importa e tem que ir embora agora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone, porém a garota fala que não pode passar isso para ele. London então pergunta se ela tem algum namorado, e ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela e vai embora sem dar nenhuma chance. London então vai na direção da sua gloriosa Lamborghini, e quando a garota vê que o cara está de Lamborghini, a mágica acontece e a mulher volta atrás dele toda interessada e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Em seguida, o London responde que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta para ele qual o seu nome. London fala que ela disse que tem namorado e por que ela está vindo atrás dele agora. E ela responde que não tem nenhum namorado. London questiona porque ela disse que tinha sim. Ela então fala que estava brincando com ele. London fala que ela é muito linda, mas que ela estava agindo muito mal com ele. Ela então pede desculpas para ele. London então fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A mesma entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta por que ela estava agindo com ele daquela forma, e ela fala que é porque ele era um completamente estranho. London então fala que eles se conheceram muito mal. Ela então pede para ele levar ela para um encontro ou algum jantar. Ele responde que está tentando conhecê-la para saber se vai querer sair com ela e levar isso adiante. Mas dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que foi porque ela estava com muita pressa. O YouTube pergunta se ela falou com ele só por causa do seu carro. E ela responde que não. London fala que não quer mais sair com ela porque ela é muito interesseira e tá na cara que ela só voltou por causa do carro. A mulher desce do carro revoltada e fala que vai encontrar um homem de verdade. Mas no fim, a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Damon, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa mulher na calçada e tenta pegar o nome dela e seu telefone, mas a mulher já dá um tchauzinho para ele e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela nem vai falar com ele, e ela responde que não. Em seguida, Damon sai reclamando e fala que ela foi muito rude com ele, e vai na direção da sua Lamborghini. Mas quando a mulher vê que aquele super carro é dele, na mesma hora, ela se arrepende de ter falado com ele daquele jeito e vai atrás dele demonstrando interesse pelo rapaz, devido à condição financeira do mesmo. Ela então bate no vidro do carro e pergunta o que ele queria com ela. Em seguida, ele desce do carro e pergunta o que ela quer. E ela responde que estava com muita pressa porque estava querendo chover. E ela não queria se molhar. E fala que ela foi um pouco indelicada com ele e que ela não é assim.
Damon fala que tudo bem e que ele só queria perguntar o que ela estava fazendo e conhecê-la melhor, mas que ela foi muito ignorante com ele. Ela então responde que sabe que exagerou e que agora ela tem tempo para falar com ele. Ela fala que não está tendo um dia muito bom porque o dia não está ensolarado do jeito que ela gosta. Ele pergunta se o humor dela varia de acordo com o tempo, e ela responde que mais ou menos. Ele fala que está com fome e gostaria de arrumar um bom restaurante para ele poder almoçar, e pergunta se ela não gostaria de vir com ele. A moça topa e aceita o convite. Ele então chama ela para entrar na sua gloriosa Lamborghini, e ela entra sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Nova York. Ela então pergunta se ele estava mesmo afim dela. O YouTube responde que sim, que ele achou que ela era muito linda e que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela então fala que eles podem ir almoçar num restaurante de luxo e depois se conhecerem melhor. Só que nessa hora ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher começa a achar ruim, mas o YouTuber manda ela descer. Ele fala que ela só queria conversar com ele depois que viu que ele tinha um carro de luxo. E fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria rever melhor seus conceitos. Ele então desce do carro e dá a volta e manda ela sair do carro e continuar sua viagem. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acabou se dando mal. O vídeo começa com Kai abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e pergunta se pode conversar com ela, mas a mulher acena com o braço e fala para ele cair fora. Ele então pergunta se pode conhecê-la e pegar o seu número de telefone, porém a mulher rejeita. Ele então vai na direção do seu Corvette e vamos ver se agora ela vai ser interesseira ou não. Quando a mulher vê que o cara está de nave, na mesma hora ela vem atrás dele e pergunta se esse carro é mesmo dele. E demonstra total interesse em falar com o rapaz. E o YouTuber confirma que sim e pergunta o porquê. Em seguida, ela responde que gostou muito do carro dele. O YouTuber então questiona se agora que ele está indo embora que ela quer conversar com ele. E ela responde que sim e pergunta qual o nome dele. Depois dele falar que se chama Kay e que só queria conversar com ela alguns minutos, ele fala que vai descer do carro para eles conversarem melhor agora que ela pode escutá-lo. Ele fala que ela achou que ele era pobre e por isso não quis falar com ele. Ele pergunta por que ela ignorou ele e não deu nenhuma atenção e se era esse mesmo o motivo. Ela fala que realmente não sentiu muita firmeza no início, mas que agora ela viu que estava enganada e que ele é um cara bem sucedido e pede desculpas para ele. Ele então chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela concorda plenamente com o que ele fala e entra no carro sem pensar duas vezes. E nem parece mais a mulher de antes. Dentro do carro, ele pergunta como ela faz para ter um corpão tão bonito igual ela tem. E ela responde que é tudo natural e que ela não precisa fazer nada demais. Em seguida, ele pergunta qual a profissão dela, e a mesma responde que ela é uma stripper. Ele fica admirado e fala que ela deve dançar muito bem. E ela fala que ele tem que ver ela dançando para poder falar se ela dança bem ou não. Na sequência, ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo encontrar com uma amiga, mas que depois ela liga para ela explicando o porquê que ela não foi. Em seguida, o Kai fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que lá tem os seus outros carros de luxo. E que lá tem bebida, piscina e que ela vai gostar muito de lá. Ele então convida ela para conhecer o seu apartamento.
Ela topa e aceita o seu convite. Ele então fala que vai dirigir até lá e que eles vão poder passar a tarde juntos. E me digam o que vocês acham que rolou. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala pra ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala pra ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel. Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O youtuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí para ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele está indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela está muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele.
O Naya questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Naya, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Naya. Dentro do carro, o Naya pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Naya fala pra ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede pra ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Naya, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta por que ela voltou. E ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral.
O vídeo começa com Nae abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Depois dela falar que se chama Kyla, o YouTube fala que ela chamou sua atenção e que ele achou ela muito linda. Ela agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa, e ela responde que está indo no restaurante ali da esquina comer uma comida japonesa. O YouTube pergunta por que ela está indo sozinha e pergunta se ela não tem namorado. Depois dela falar que não tem, ele pergunta por quê, e ela responde que ela está no momento focando nos seus objetivos e está comprando uma casa nova. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer novas amizades, e que viu ela e viu que ela é uma companhia perfeita. Ela fala que eles podem ser amigos e que não tem nenhum problema. Ele então pergunta quais os lugares legais que ela gosta de ir na cidade. E ela fala que tem um lugar aqui que diz que parece um clube, que é muito bom, e fala o nome do lugar para ele. Em seguida, o Nae passa o telefone para ela e pega o número dela. Ele então fala que quer almoçar também e pergunta se pode ir com ela. Depois dela falar que sim, ele pergunta se ela gosta de wafers e frango, e ela fala que gosta muito. Em seguida, ele pergunta se pode levar ela no seu carro, e ela fala que pode sim e aceita a carona dele. Ele então fala que o carro dele está logo ali atrás e chama ela para eles entrarem. Eles vão caminhando e ela fica muito impressionada com o carro dele e fala que o carro dele é muito bom. Ele então fala que esse é um dos seus brinquedinhos e que ele também tem uma Ferrari McLaren, e deixa a garota ainda mais impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Depois dela falar que trabalha como secretária, ele pergunta qual o homem ideal para ela. E ela responde que tem que ser um homem que seja fiel e saiba dar valor para ela. O Nae faz ela rir e fala que tem todas as qualidades. Ela então responde que ele deve ser um bom pretendente. Ele fala que também está solteiro e que terminou seu namoro há 6 meses. Em seguida, ela pergunta com que ele trabalha, e ele fala que trabalha com o mercado financeiro e que nas horas vagas ele trabalha gravando vídeo para o YouTube. Na sequência, eles combinam de ir para o restaurante e depois irem para a casa do YouTuber. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa garota pedindo ajuda, mas a garota diz que não está com sua bolsa. Nate então começa a falar sobre como sua vida está difícil. Ele fala que não come há alguns dias e está com muita fome. Então a mulher se oferece para comprar uma pizza para o rapaz. Ele aceita e agradece a moça. Mas antes dela ir, Nate continua contando sua história. Ele fala que quando se divorciou da sua esposa, ela pegou a maior parte dos seus bens e deixou ele sem nada. Ele diz que eles ficaram muitos anos casados e que eram muito felizes, mas que após alguns anos tinha muitas brigas e eles resolveram se separar, e ele acabou ficando na pior e ficou na rua. Ele também diz que está muito difícil arrumar um emprego, então ele acaba tendo que pedir ajuda para as pessoas na rua. A garota fica com pena de Nate, mas fala que no momento só poderia ajudá-lo com uma pizza, pois ela estava sem sua bolsa. Nate então conversa com a garota por mais alguns minutos. Em seguida, chega um funcionário do Nate disfarçado com uma Ferrari. Ele começa a dar em cima da mulher e também começa a zoar a Nate, falando que suas roupas estão feias e fala que ele está muito sujo e fedido. Então o funcionário de Nate continua dando em cima da garota, chamando ela para comer em um restaurante chique e deixar a Nate ali.
mas a garota defende o Nate e recusa a oferta. Então o funcionário de Nate vai embora. Nate e a mulher voltam a conversar e ela decide ir comprar a pizza para Nate. Então Nate pega a pizza e começa a chorar e desabafar com a mulher. A garota acolhe Nate e começa a motivar o rapaz. Nate agradece as belas palavras da mulher e pergunta por que ela foi tão legal e gentil com ele. Ela diz que gosta de ajudar outras pessoas e sempre ajuda moradores de rua quando ela pode. Nate então elogia a garota e conversa com ela mais um pouco e ele pergunta de onde ela veio. A garota responde dizendo que nasceu em uma cidade do interior e que mudou para aquela cidade há poucos anos. Então Nate se levanta e explica para ela que aquela Ferrari é dele e que tudo era uma pegadinha e aquele era seu funcionário e que só estavam testando para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no seu teste e ele elogia a garota. Ela fica meio confusa, sem entender, mas logo entende tudo e Nate agradece ela. E depois eles vão embora. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Naya elogia a garota, dizendo que ela é muito bonita e tenta perguntar várias vezes o seu nome. Mas a mulher o ignora completamente e continua andando sem dar nenhuma atenção para o rapaz. Então o YouTube, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota percebe que o rapaz está de nave, ela fica surpresa e volta rapidinho para conversar com Naya. Ela pergunta se aquele carro é dele e Naya confirma que sim. Então o rapaz pergunta qual o nome dela e ela diz seu nome e fala que é Lana. Então eles se apresentam um para o outro e começam um papo descontraído. Em seguida, o YouTube pergunta o porquê dela ter sido rude e ter ignorado ele na calçada. Ela então tenta se explicar, dizendo que só estava acontecendo muita coisa na vida dela e ela estava bem abalada um pouco. O rapaz então desce do carro para conversar com a mulher. Logo em seguida, o YouTube elogia a garota, dizendo que o corpo dela é muito bonito. Naya pergunta para a mulher para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo a um restaurante com alguns amigos e chama Naya para ir com ela. Naya então aceita o convite dela e fala para ela entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o YouTube começa a perguntar sobre a garota e ele pergunta onde ela nasceu. Ela diz ter nascido em Houston e mudou para a cidade quando era bem pequena. O YouTuber então fala que mudou para a cidade há pouco tempo e estava andando pelo bairro tentando encontrar novos amigos. A garota se oferece para ser amiga de Naya. Mas logo em seguida, o rapaz volta a questioná-la, dizendo sobre como ela foi rude com ele. E a garota novamente se desculpa com ele. O YouTuber Naya então muda de assunto e pergunta onde ela trabalha. A garota diz a Naya que trabalha fazendo unhas e que no seu tempo livre gosta de dar umas voltas. O rapaz pergunta para a mulher qual tipo de homem que ela gosta. E a garota então diz que gosta de caras que têm dinheiro e carros de luxo. Então eles voltam a conversar sobre outros assuntos. Logo em seguida, o rapaz elogia mais uma vez a garota, falando que ela é muito linda. Então o rapaz explica sua situação para a garota e fala que estava procurando uma amiga, pois estava se sentindo muito sozinho, mas que ela se demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a xingar o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acabou sendo rejeitada pelo Naya e acabou ficando na chuva.
O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta onde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras.
Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Nair fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito e ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver.
Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. Londo a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. Londo então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. Londo questiona porque ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. Londo fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, Londo fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo Londo. O vídeo começa com TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota.
Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente, a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora.
Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela, e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes, e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado, e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.